E aí, galera? Hoje estamos aqui começando mais um quadro nesse lindíssimo canal. O nome do nosso quadro é De Frente com os Jovinhos. E o nosso primeiro tema é Apocalipse. E aí, será que você vai pro céu? E aí, será que vai dar tempo de você casar? Será que vai dar tempo de você terminar a sua faculdade? Um mistério. Bom, e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o nosso jovinho, o nosso pastor, Josué Camargo. E aí, pastor, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Olá, pastor, tudo bem? Estamos na área. Então é nóis. Então, estamos aqui fazendo o quadro. O quadro de hoje é sobre perguntas e respostas. E o tema de hoje, como já foi dito, é sobre arrebatamento. E a primeira pergunta é sobre o quê? Qual a diferença entre arrebatamento e a segunda volta de Cristo? A segunda volta de Cristo já vai acontecer justamente no arrebatamento. A primeira vinda de Cristo à Terra foi quando ele nasceu. A segunda volta será para arrebatar a sua igreja. O que é arrebatamento? Será a retirada da igreja, o rapto da igreja da face da terra. Então, esse é a segunda vinda dele. Tá? Então, a gente já entendeu que o arrebatamento é simplesmente a mesma coisa que a segunda vinda de Cristo, né? Vamos para a próxima pergunta. Bom, pastor, nós temos alguns sinais, alguns eventos no mundo que são as doenças, os desastres naturais, as tragédias. E a nossa dúvida é quais são as evidências que o arrebatamento está próximo e se esses eventos, esses acontecimentos fazem parte dessas evidências. Sim, a própria Bíblia responde essa pergunta no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, fala sobre tudo isso. Vamos adiantar aqui, pular para os versículos seguintes, 4 a seguir. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Então essas evidências, que a Bíblia fala, esses acontecimentos estão aí ocorrendo em todo o planeta Terra, diante dos nossos olhos. Estão as provas aqui na Bíblia já preditas de que esses sinais seriam manifestos antes do arrebatamento. Então o arrebatamento está muito próximo. Vemos tudo isso acontecendo hoje em dia. Bom, pastor, mandaram uma pergunta, pastor, e é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Porque hoje em dia, né, tem muitas pessoas que não leem a Bíblia, assistem Netflix, perdem tempo com muitas coisas, né? Que não é o meu caso, né, gente? Então tá, né? E, pastor, tem essa pergunta que querem saber se tem uma segunda chance após o arrebatamento, uma segunda chance de salvação. Muito bem, jovinho. Quero acreditar que não seja o seu caso. Não é, pastor, não é. Vamos acreditar. Então, segundo as Escrituras, haverá sim salvação no tempo da tribulação. Haverá muita dificuldade, porque se você estiver disposto a pagar com a sua própria vida, então fique aí esperando o arrebatamento acontecer e você ficar para trás para esperar a segunda chance. Mas eu não recomendo ficar para trás não, porque vai ser muito difícil, vai ser um tempo de perseguição, um tempo que nós perderemos, que o mundo vai perder a liberdade, aqueles que ficarem perderão a sua liberdade como nós temos hoje. Então, se a pessoa estiver disposta a se autossacrificar, aí vai ser dureza. A pessoa ser torturada e não renunciar a Jesus,
Tem que ter muita vontade. A pessoa vê alguém da sua família, por exemplo, nos 7 anos de tribulação, a vida continua. Vai continuar nascendo criança, né? Aí chega as autoridades para um casal, uma mãe, e fala: você renuncia a esse Cristo que foi sacrificado lá na cruz há mais de 2000 anos, né? Se sacrifica, se renuncia, ou nós vamos torturar sua filhinha ou seu filho aqui diante dos seus olhos. Será que uma mãe dessa vai suportar ver seu filho ou a própria pessoa ser torturada? Será que ela vai renunciar à fé realmente em Jesus ou vai aceitar o anticristo? Aí fica uma pergunta no ar. Então, por aí você já imagina o grau da dificuldade de se salvar nesse período da tribulação. Então, né? Então a gente acabou de ser respondido que tem uma segunda chance, só que Tem. a porcentagem de sucesso é mínima. Então, O sacrifício é muito grande. Então, quando nós falamos que tem segunda chance, nós nos baseamos no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 13, que diz assim: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esse texto aqui nos dá assim uma resposta de que haverá salvação, com muita dificuldade. O preço dessa salvação é a pessoa pagar com a sua própria vida. E englobando nessa pergunta, nós recebemos uma outra pergunta que é sobre o anticristo, né? Muitas pessoas têm curiosidade de saber como que funciona, se ele vai vir na época da tribulação, se ele vai vir antes do arrebatamento. A gente não sabe, então a gente quer saber. Ele vai mostrar sua cara depois do arrebatamento, não é? Por exemplo, o povo judeu, eles estão esperando o Messias até hoje. Eles não creem que aquele Cristo que foi crucificado lá na cruz, que eles crucificaram, era o Salvador, era o Messias. Então eles estão esperando, e quando o anticristo se manifestar, eles vão acreditar que esse é o Salvador da pátria. Então, eles vão aderir por um período de tempo e depois eles perceberão que foram enganados. Mas nos 3 anos e meio, porque o período da tribulação serão de 7 anos. Então, a metade desse tempo parece que vai ser normalidade, eles vão aderir, né, esse anticristo, e ele vai reinar como se ele fosse o Salvador da pátria. Né? E nós temos algumas citações no livro de Apocalipse sobre as visões de João, que fala sobre os dragões de 7 cabeças, com chifres e tudo mais. E nós queremos saber o seguinte: esses animais, essas figuras de animais que João descreve no livro de Apocalipse, são literais ou são apenas figura de linguagem? Essas visões que João teve lá na ilha de Patmos, né, sobre o Apocalipse, que ele deixou registrado, eu acredito que o Apocalipse há muitos mistérios, né? Eu acredito que seja uma figura, como se disse... Figura de linguagem? Figura de linguagem, né? Eu acredito que sim. Bom, pastor, tem uma pergunta que mandaram também, né? Tem muita gente que tem curiosidade sobre o arrebatamento, pois o arrebatamento vai ser, né, a segunda volta de Cristo, ele vai levar a sua igreja. E, pastor, é uma dúvida que todo mundo tem, ou que alguns têm, né, que mandaram aqui, é que no arrebatamento muitas pessoas vão desaparecer, os fiéis, aqueles que foram fiéis até o fim. E, né, as maternidades dos hospitais vão estar vazias, né, porque as crianças são inocentes. Mas, pastor, e se uma mulher grávida pecar, como é que faz? O filho fica? Ou ele sobe e a barriga murcha? Olha, pessoal, até onde vai a curiosidade, né? Ou a mãe é puxada pela barriga como se tivesse sido abduzida? Jovinho curioso. Isso é curioso, hein, Jovinho? Eu acredito que Deus é justo.
Ah, Deus não comete injustiça e jamais cometerá. Nunca cometeu. O inocente não pode pagar pelo pecador. Se aquela mãe não estava preparada para o arrebatamento, não estava pronta, ficou, ela vai ficar e encarar aí a grande tribulação. Aquela criança, Deus sendo todo-poderoso, se Ele quiser, Ele pode arrebatar aquela criança da barriga daquela mãe e levar, porque uma criança inocente, é inocente, não tem culpa nenhuma. Então, como Ele é soberano e Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser fazer, Ele faz. Então, pode ser que Ele leve essa criança. Eu não estou dizendo, na Bíblia não tem nada que é firme, que sim ou que não, né? Mas se Ele quiser, Ele pode fazer isso, sendo Ele justo e não permitindo que um inocente venha pagar por isso, né? Já que uma criança não tem pecado, ela está salva. Ótimo. Então, continuando, né, e finalizando aqui a nossa roda de perguntas, a gente vai fazer uma última perguntando para o pastor se ele tem um conselho bônus para fazer para a gente, o que ele diz sobre isso e o que ele aconselha aos jovens de hoje em dia. Olha, jovinhos, o tempo está chegando. Então não dá tempo de ficar brincando, ocupando nossas coisas com coisas passageiras desse mundo aí, e esquecendo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como diz as Escrituras, tá? Todos os acontecimentos no mundo provam que o arrebatamento está muito próximo. Então preparem-se, tá? Sejam fiéis, perseverem na fé, não renunciem à fé por nada, porque hoje nós temos tudo ao nosso favor. Temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos consola, que nos guia, o Espírito Santo que convence cada um do pecado. Hoje nós temos o nosso advogado Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos. Então tudo está favorável. Permaneçam firmes, tá? Para subirem no arrebatamento, e tudo será alegria. E se Jesus não nos arrebatar daqui a instante, até a próxima. Tchau, tchau. Então agradecemos a presença do nosso ilustre pastor. E, gente, quem quiser parte 2 do vídeo, se tiver alguma curiosidade, perguntas, temas que você tem curiosidade de saber, é só colocar aqui nos comentários, tá? A gente vai estar lendo todos, tá bom? E, ó, não se esqueçam, gente, todo sábado tem vídeo novo. E também, muito importante lembrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Principalmente com aqueles amigos que você sabe que não ora e muito menos lê a Bíblia. E você que assistiu, deixe seu like aí, galera. Vamos explodir esse botão de like aí. E até, né, a parte 2, talvez possa ter ou não ter, né? Jesus pode voltar antes ou depois, Não sabemos, agora, é instantes, mistério. não sabemos. É mistério. E é Mas isso, galera. então, é isso aí. Até a próxima. Tamo junto.